Então, muito boa tarde, bem-vindos. Estamos quase no final da nossa Semana Cultural. Peço desculpa pela minha voz mais uma vez. É com muito gosto que recebemos hoje na Universidade Sénior a apresentação deste livro de Stories do Alentejo, a ser apresentado pelo Luís Miguel Ricardo. Falhei, pois não? Tem sido uma briga toda a semana para fixar o nome. É um roteiro, como eu vos pus na apresentação. É um livro de vários autores, 13 autores, 12, pronto, já estou a falhar. Pronto, vamos ficar com eles e vamos desfrutar o melhor possível deste momento e desta experiência e deste roteiro. Muito obrigada. Vamos então começar esta apresentação das histórias. Bom, nós já andamos mais ou menos há 3, 4 meses em digressão com as histórias, já fomos preparando vários conteúdos para fazer estas mesmas sessões de apresentação, de maneira que vocês neste momento já são, podemos dizer, uns sortudos, entre aspas, esperemos que assim se considerem, por já terem coisas para ver sobre estas histórias. Estas histórias já têm um percurso bonito, portanto, saíram em novembro, já fizeram dezenas de apresentações pelo Alentejo todo, já foram apresentadas na Direção Regional de Educação do Alentejo como obra a ser proposta para as escolas, já foi mote para um programa de televisão que foi ocupado a partir do conteúdo do livro, foram criados conteúdos a partir do livro, e sábado, por exemplo, vamos ter outro momento importante que é a apresentação na Casa do Alentejo, mais um conjunto de atividades feitas à volta do livro. Esta apresentação que eu vos vou começar por mostrar é uma apresentação relativamente rápida. Se vocês quiserem interagir com aquilo que nós vos vamos mostrar, se quiserem fazer perguntas, se quiserem participar, estejam à vontade. Porque a nossa prioridade é fazer deste momento um momento de convívio, um momento de partilha. Nós não somos os mais expertos do mundo daquilo que vos vamos apresentar, somos simplesmente um grupo de pessoas que a maior parte, se calhar quase todas as pessoas deste grupo têm algum hábito de escrever, portanto são pessoas com currículo na área da literatura, com várias obras publicadas, com prémios literários ganhos, e simultaneamente são os tais 10 alentejanos e os 2 algarvios enxertados alentejanos, que faz com que tenham muita experiência à volta daquilo que é Alentejo. Portanto, esses foram, digamos, os pré-requisitos para os elementos que participaram neste projeto. Qual é o objetivo deste projeto? É essencialmente falar de Alentejo, partilhar Alentejo, promover Alentejo. E pronto, sem mais demoras, vou-vos começar a mostrar um conjunto de slides e ao mesmo tempo vou-vos falando deles, porque uma imagem vale por 1000 ou 2000 ou 3000 palavras. Esta é a capa da nossa obra, é um livro de contos, está inserido na literatura de viagens porque são contos que propõem roteiros pelo Alentejo. São 13 narrativas ficcionais e 12 autores, realmente há mais um conto do que os autores, porque há um primeiro conto, que é um conto prefácio, que é um conto que conta a história das histórias. Que vocês, quando olham para este nome, o nome se calhar soa-vos um bocadinho estranho. Histórias do Alentejo. Para quem sabe inglês, percebe que isto não é o inglês correto. Para quem não sabe inglês, acha isto um bocado esquisito. Portanto, o nome correto seria Alentejo Stories, se nós quiséssemos fazer isto numa versão politicamente correta do ponto de vista da língua inglesa. Mas nós não quisemos fazer uma versão inglesada do alentejano, podemos chamar assim. Uma vez mais enxertámos a língua inglesa no alentejano e saiu estas histórias do Alentejo. O primeiro conto conta como é que surgiu este nome. As peripécias que houve até a equipa chegar à conclusão que Histórias do Alentejo seria o nome que ia ficar para batizar o projeto. Porque reparem, se fosse Histórias do Alentejo, era mais um livro que falava de Histórias do Alentejo. Há muitas. Nós quisemos fazer alguma coisa, não tínhamos pretensão de ser melhor que todos os outros que já fizeram o Alentejo, mas quisemos fazer alguma coisa diferente. Quisemos partilhar um conjunto de saberes do Alentejo, não no manual de falares alentejanos, no dicionário de falares alentejanos, não no manual de mesinhas, não num livro de gastronomia, mas num livro de literatura. Portanto, colocar todos esses temas em contos literários. Foi esse, se calhar, a inovação deste projeto. E todos os contos, como vos disse, representam roteiros culturais e turísticos pelo Alentejo e estão acompanhados do respectivo guia de GPS. Portanto, há coordenadas de GPS para quem quiser. Quem lê o livro e quiser efetivamente visitar os locais que são referenciados nos contos, os principais, não estão todos, portanto, os principais locais, ou aqueles à partida que são de mais difícil acesso, portanto, há um guia de GPS. Quem trabalha com estas questões das tecnologias pode usar o guia que está lá no fornecido no final do livro e pode efetivamente visitar esses locais. E já vamos ver alguns nesta apresentação.
Os objetivos do projeto foi essencialmente promover e preservar o Alentejo. E promover e preservar o Alentejo nestas valências que estão aí presentes. A questão dos falares regionais. O Alentejo, tal como outras regiões do país, mas esta é a nossa, é muito rica em falares regionais. Portanto, no interior, no interior do Alentejo fala-se de uma maneira, no litoral alentejano fala-se de outra, norte alentejano fala-se de outra, sul alentejano fala-se de outra. E isso acaba por ser um bocadinho a nossa identidade de falares. E nós procuramos esse trabalho e por isso os nossos autores são autores das várias regiões do Alentejo, que procuraram pesquisar e investigar o que é que se diz ou como é que se diz determinada coisa numa região e noutra região. A questão do canto coral também está presente, alguns autores exploraram essa questão. A gastronomia, essencialmente a gastronomia feita a partir das ervas comestíveis do Alentejo e de outros recursos endógenos. A questão das mesinhas, as mesinhas tradicionais que todos nós conhecemos e ainda continuamos a usar, ou se não usamos, ouvimos falar. Nós aqui fazemos sempre uma ressalva. Nós não pretendemos com este livro substituir o Vida Melhor, a Vida Melhor, que passa nos spots publicitários da televisão. Não é isso, nem substituir qualquer mestre de cozinha com a gastronomia. O que este livro propõe são pistas, portanto ninguém vai adquirir este livro a pensar que vai adquirir um livro de culinária ou um livro de mesinhas. Há contos que exploram essas temáticas e, como tal, lançam o tema para o conto. O livro é um livro de literatura, portanto, não é um livro de culinária, não é um livro de mesinhas. Estão lá diluídas pelo meio dos contos estas questões. Como estão também a questão das belezas naturais e arquitetónicas que existem pelo Alentejo e as tradições do Alentejo. Foram estes pontos que nós explorámos neste trabalho. E esta pequena apresentação que eu vou fazer, vamos ver cada uma destas valências de uma forma relativamente rápida e começamos, por exemplo, pela questão dos falares. Temos ali uma simulação do diálogo, são expressões que estão presentes dentro destes contos. Por exemplo, grande adjunto de família. Nós temos aqui um grande adjunto de família. É um termo que nos é familiar, mas nem toda a gente sabe o que é que significa. Quando nós ouvimos falar neste termo adjunto de famílias, parece quase um cargo de um ministério qualquer. Qualquer pessoa que é adjunto do ministro ou adjunto do assistente social, etc. E depois o outro responde, pinantes, gente com uma veia de água salobra na cabeça. Estas expressões vêm do norte alentejano, não são muito nossas. O pinantes é palermas, patetas, gente com uma veia de água salobra. Também pelo contexto chegamos lá, mas é uma expressão que aqui na nossa região não é muito utilizada. A grande cu de opinião. São pessoas com muita opinião. Sempre um palpite para qualquer situação. Isso é no norte alentejano e no sul alentejano, no litoral, no interior, acho que isso. E são para outras regiões é igual. Não há de ser cu de opinião, há de ser outra coisa semelhante. Mais algumas frases destes falares. A Bia Zé parece que anda com mosca. Isto é nosso. A Maganas, que o Romaço tem os alcançais todos, já os alcançais não é nosso. Também vem da região de Mora, Capção, e significa caminhos. Portanto, para nós, se calhar, somos farjais. Caminhos tortuosos. Aí não vale um escaco de erva, também já é mais nosso. Precisa de tradução. Portanto, o que nós fizemos nesta mistura, e este aqui exemplo, quando está aqui, quando um conto é mais referenciado para o norte alentejano, os falares são do norte alentejano. Se calhar não encontramos lá as expressões mais do sul. Quando é mais a sul do Alentejo, são as expressões mais a sul. Nesta apresentação, propositadamente, nós misturámos para ver essa riqueza de termos que variam muito de uma região para a outra. A questão do canto coral, portanto, alguns dos contos também exploram esta questão, exploram algumas letras de canto coral. Vocês têm um grupo coral na Universidade de Sénior? Nós fizemos uma vez uma apresentação muito curiosa, que foi no Torrão, em que havia também uma Universidade de Sénior que também tinha um grupo coral. Então eles iam cantando, iam acompanhando a nossa apresentação com música. Vocês não foram preparados para isso, fica para a próxima. Ou quando nós tivermos outro evento, podemos tentar. Nós temos previsto, não sei para quando, já devia ter sido realizado, que é um projeto que se chama Histórias Solidárias. O objetivo é a angariação de fundos para o Centro de Paralisia Cerebral de Beja. E aí será um espetáculo à volta do livro. Se vocês, na altura, se efetivamente se vier a realizar, se vocês tiverem vontade de participar, deixo-vos aqui o convite. Nós tínhamos pensado convidar uma Universidade de Sénior, que já nos acompanhou, que foi no Torrão, mas temos uma Universidade de Sénior na cidade, não faz sentido estarmos a
a ir buscar participantes de fora, se tiverem vontade disso, nós depois combinamos quando efetivamente houver uma data. Portanto, vou ensaiando as vozes, que se calhar antes do verão faz qualquer coisa. Questão da gastronomia, portanto, também fazendo esta viagem pelas tais plantas comestíveis que eu já vos falei há pouco, temos aí alguns exemplos que se calhar vos são familiares. As carrasquinhas, que têm várias designações. Carrasquinhas, tem garrinhas, e no outro dia em Estremoz disseram uma outra que era cagarrinhos, que eu nunca tinha ouvido falar. E cardinhos, porque cardinhos é mais próximo do que efetivamente a planta é, que é um cardo. Os catacuzas, que é uma erva também semelhante às célticas, que é outra erva parecida. Os espargos, que são mais convencionais, embora nós tenhamos mais acesso àqueles que são os mansos, estes são os selvagens. E podíamos referir aqui mais uma série delas. Por exemplo, a questão das tubras já não é uma erva, já é um cogumelo, mas que também é muito típico desta região. Uma espécie de cogumelo, não sei se é mesmo cogumelo, se pode se chamar assim. É um fungo. A Mariana é especialista desta área, que é a pessoa da biologia. Mas são estas coisas que nós temos no Alentejo, estes recursos que existem e que nós também, através deste livro de literatura, procuramos trazer para a baila. E pronto, estas são algumas receitas. Depois aqui tem melhor aspecto, não é? Porque aqui, a carrasquinha aqui não está muito apetecível, mas se for aqui no feijão branco já tem outro aspecto. As migas de espargos e depois... Faz favor. Os catacuzes também têm ligação de lavaça. Sim, exatamente. No outro dia também me chamaram a atenção para isso. Aliás, referiram mais esse nome. Portanto, eu acho que este conjunto de ervas... É isso, exato. Foi também... Eu fiz uma apresentação em Estremoz e verifiquei que as mesmas ervas, que nós aqui chamámos umas coisas, eles tinham a mesma erva, mas chamavam, por exemplo, a questão da alabaça para o catacuz. E quando eu chamei catacuz, eles disseram, não é uma alabaça. No norte, as alabaças são umas ervas que nascem dentro do rio. Não tem nada a ver com isto. Essa riqueza que nós temos nestes termos, que fazem parte de uma metalinguagem, digamos assim, do país. A questão das mesinhas, que depois, quando eu acabar aqui a minha conversa, a Mariana Ameixa, que é a pessoa das biologias, vai falar mais um bocadinho com vocês e trocar umas ideias com vocês sobre esta questão das mesinhas, porque nós temos estes temas todos e depois cada um dos autores foi-se de alguma forma especializando numa das valências e então desenvolve mais essa questão. A Mariana, hoje tínhamos mesmo o vosso destino nas mesmas mesinhas, que era a Mariana Ameixa e a Antónia Luísa Silva. Pode ser que entres por aí a qualquer altura, se ela tiver... Nós achamos que era às 4h30. Então, quando percebemos que era às 3h30, tivemos alguma dificuldade em reunir os recursos para estarmos aqui a essa hora. Mas se ela entrar, também vos dá uma chega sobre as mesinhas. Os exemplos: o chá de coelho para as tosses e constipações, o chá de papoila para as insónias e por aí fora. Eu não me vou adiantar muito aqui, depois alguém nos há de falar mais um bocadinho sobre as ervas. Depois temos a questão das belezas naturais. E sendo isto um livro de viagens, que propõe roteiros necessariamente, há muitas belezas naturais arquitetónicas que são referenciadas nos contos. Como é que elas são referenciadas? Uma vez mais, como nos disse no início, não é um livro de turismo propriamente dito, não é um livro de gastronomia, é no contexto do conto de ficção. Imaginemos, por exemplo, a questão do Pulo do Lobo. Há alguém cuja ação do conto se vai passar na região do Pulo do Lobo e até faz referência... Não estavam previstas, não? Não. E faz referência, inclusive, às lendas que estão associadas ao local do Pulo do Lobo. Outra das belezas naturais, a questão da Costa Vicentina. Portanto, cada conto faz um percurso numa região específica. Isto são alguns exemplos. A Costa Vicentina, como um dos locais ainda em estado de natureza da nossa costa, se calhar aquele que está em mais estado de natureza. Há um conto que se passa na zona de Zambujeira do Mar, São Teotónio, Admira, por aí, que é o tal algarvio enxertado que desenvolve este tema. Belezas arquitetónicas, que é exemplo o nosso castelo, que tem a torre de homenagem mais alta da Península Ibérica, e dizes, não é bem assim, apesar do Alentejo ser muito grande, apesar do castelo ser muito alto e se dizer que a torre de homenagem se avista ao Alentejo todo, pronto, o Alentejo ainda assim é maior que a vista que se consegue alcançar do cimo da torre de homenagem.
E depois temos este conjunto também de belezas arquitetónicas que vão do mais simples ao mais complexo. Um dos exemplos mais simples é este cais palafítico da Carrasqueira, que também é único na Europa e que se localiza, não sei se vocês conhecem, que fica na zona de uma aldeia que se chama mesmo Aldeia da Carrasqueira, que fica na zona da Comporta. Portanto, quando se vai da Comporta para Alcácer do Sal, há uma seta que indica esta aldeia da Carrasqueira onde existe este cais, que continua a ser utilizado pelos pescadores da região. Isto é em pleno estuário do Sado. As montanhas que se veem ao fundo é a Serra da Arrábida e Setúbal fica do outro lado. Então, digamos que é o fim do Alentejo nesta zona específica. E depois vamos até ao mais complexo, como é o caso, por exemplo, do imponente Lago do Alqueva e do seu perdão, que é também o maior lago artificial da Europa. Nós no Alentejo, exemplo de Portugal, temos sempre tudo o maior, o único, o mais alto, portanto, enfim, somos bons. Que alimentemos o ego com estas coisas. Depois temos também incursões pela questão das tradições. E na incursão pelas tradições, há algumas tradições do Alentejo que são curiosas. Temos aqui duas a título de exemplo, que é o Dia do Porco, também chamado Dia de São Porco, ao Mercado de Boca, que se realizava em Évora, na Praça do Giraldo. Há quem diga que ainda hoje há a tradição de algumas pessoas se juntarem e fazerem essas negociatas na dita Praça do Giraldo. Mas há uns anos atrás é que a coisa era mesmo oficial. E para quem não sabe, este Mercado de Boca, ao Dia de São Porco, era um mercado em que as pessoas se juntavam para transacionar, essencialmente questões agrícolas, animais, rações, etc. E tudo era feito à base da palavra. Não haviam ali papéis a comprovar a transação, porque a palavra valia mais do que 1000 escrituras. E muitas vezes os próprios, não era muitas vezes, os animais e as rações também não estavam presentes. Quando eu, por exemplo, vendia à Catarina uma vara de 10 porcos, a Catarina vendia à Mariana esses mesmos 5 porcos e os porcos não estavam lá. Quando eu iria entregar à Catarina os 10 porcos e ela iria entregar à Mariana os 5 porcos e era tudo feito dessa forma. Portanto, e a palavra ali ficava ao registro para o negócio. Na terça-feira. Exatamente, à terça-feira. São tradições curiosas. Também há outra tradição curiosa que não está aqui referenciada, que é nesta mesma Praça do Giraldo, um objeto que se chama placar, que as pessoas chamam mesmo assim, designam como placar, que é um local onde, quando alguém morre na região, é fixado, antes de sair em qualquer sítio, a informação de que morreu fulano ou ciclano, naquele dito placar é colocada essa informação. E o que é curioso é que nos tempos que correm, as pessoas continuam a ir consultar esse dito placar, porque ele continua a ser atualizado com mais rapidez, muitas das vezes, que as próprias tecnologias de informação, a própria internet, as próprias páginas, etc. Porque ali é sempre essa informação e as pessoas habituaram-se àquela tradição e continuam a alimentar essa tradição. Outra tradição curiosa é a Feira do Pau Roxo, que esta é aqui mais próxima de nós, se realiza em Castro Verde, no dia de São Sebastião, dia 20 de janeiro, e o Pau Roxo é uma espécie de cenoura roxa que também diz a tradição que nesse... Faz favor. 5 questões, e essa hora, o dia da horta, e a hora, Olha, vinha para hoje. E diz a tradição que dá sorte de comer nesse dia. dá sorte para mandar. Isto não era num dia. Isto era na época. Mas a feira realiza-se naquele dia. Sim, mas isto foi desaparecendo, por acaso já procurei, até sementes, não encontrei. Não sei quando, mas sei que numa feira de Castro Verde, com um irmão meu, passou lá numa altura em que havia exatamente esta feira, e até trouxe tudo pronto, em miúdos, estamos tendo acesso a esta. mas continua a haver. Continua, hoje em dia continua. Continua. Parece que em Castro Verde estão a fomentar um bocado outra vez isto do palco, já li alguns. Porque é uma tradição da zona. Portanto, dia 20 de janeiro, para o próximo ano, se quiser efetivamente ir à Feira do Pau Roxo, continua-se a realizar. Aliás, na semana em que foi a Feira do Pau Roxo, até saiu no Diário do Alentejo uma grande foto alusiva à questão da feira. Portanto, continua efetivamente a... E pronto, esta foi a apresentação das histórias.